nome é Estela, sou professora de Educação Física e retomando as nossas aulas, a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica, né? Só que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica de condicionamento. Mas antes da gente falar sobre a ginástica de condicionamento, a gente vai ver um pouquinho sobre a história da ginástica, que é para vocês lembrarem e relembrarem, né? O que a gente já tinha visto em outras aulas, né? Até mesmo no ano passado. E aí a gente vai ver um vídeo que ele vai falar um pouquinho sobre como foi feita, quando começou a ginástica, por quem, o porquê. E aí depois desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica de condicionamento. Então vamos lá. Imagine que você está na aula de educação física e que o seu professor avise que vocês irão aprender ginástica. Logo em seguida, ele pede que você declame um poema e que corte lenha. Estranho, né? Afinal, declamar poema e cortar lenha nada tem a ver com a ginástica. Será? Vamos saber um pouco mais dessa história fazendo uma viagem no tempo para identificar como o significado do que é ginástica foi mudando durante a vida do ser humano na Terra. Começamos pela pré-história. Nesse período, o homem era nômade e precisava estar sempre em movimento, à procura de alimento e de um lugar seguro para descansar, já que ele vivia em um ambiente selvagem e a qualquer momento podia ser atacado por algum animal. Dessa forma, o que possibilitou que o homem sobrevivesse em um ambiente cheio de obstáculos foi a sua capacidade de correr, nadar, lançar objetos, lutar, rastejar, enfim, de se movimentar. Ao explorar a natureza, o homem aprendeu a cultivar alimentos, adestrar os animais e fazer fogo. Estas habilidades fizeram com que o homem se tornasse sedentário e começasse a se organizar em grupos. Na Grécia Antiga, estes grupos se chamavam polis. As polis eram cidades-estados que tinham governos diferentes e que viviam em confrontos entre si. Como nesta época todo homem grego tinha que lutar nas batalhas, eles achavam que era muito importante praticar exercício físico para aumentar a força e a resistência do seu exército. Os gregos iam para o ginásio e praticavam corridas, saltos, lançamentos, lutas, jogos, danças, equitação, marcha, caça, corte de lenha, entre outras atividades. A estes movimentos eles deram o nome de ginástica. Um outro motivo que levou os gregos a praticarem ginástica foi a religião. Para os povos gregos, os seus deuses eram muito fortes. Assim, eles acreditavam que ao fazer exercício físico, eles poderiam se aproximar dos seres divinos. Inclusive, a Olimpíada foi criada pelos povos gregos como uma festividade religiosa, mas isto é assunto para um outro vídeo. Na Idade Média, a prática da ginástica não foi incentivada. Nesse período, as pessoas acreditavam que o importante era cuidar da alma, deixando de lado os cuidados com o corpo. Alguns estudiosos afirmam que foi na Idade Média que surgiram os contorcionistas, acrobatas e equilibristas. Esses artistas usavam o próprio corpo para dar diversão e encantar o povo, fazendo apresentações nos castelos, palácios e nas cidades. Em 1800, surge na Europa alguns estudiosos que são contra o uso do corpo para fazer movimentos que divirtam as pessoas. Estes estudiosos resolveram criar um novo tipo de ginástica, que serviria para melhorar a saúde das pessoas, desenvolver a coragem e a força para lutar pelo seu país nas guerras e mudar o jeito de ser das pessoas, controlando a maneira como elas deveriam agir. Nesta época, jogos, danças, saltos, corridas, equitação, natação e até declamação de poema faziam parte das atividades que representavam a ginástica e que eram ensinadas em clubes e nas escolas. Ao passar do tempo, foram sendo criadas competições entre os praticantes das ginásticas, nas quais se competiam para saber quem conseguia fazer acrobacias mais difíceis ou para saber quem tinha o melhor salto, por exemplo. Foi assim que foram originados alguns esportes que conhecemos hoje, como a ginástica artística, ginástica rítmica e ginástica acrobática. Atualmente, há pessoas que continuam praticando ginástica para competir. Outras querem melhorar a saúde ou apenas se divertir com um grupo de amigos e se juntam para movimentar seu corpo. Enfim, não importa muito o motivo, o importante é se exercitar, já que não fomos feitos para ficar parados. Então, acho que deu pra gente lembrar um pouquinho do que é ginástica, né? Como que ela foi evoluindo
com o passar dos tempos, né? E que hoje nós temos modalidades, as pessoas competem, as pessoas usam também como hobby. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ginástica de condicionamento, né? O que é isso? Que tipo de ginástica é essa? Então a gente vai ver um pouquinho sobre isso agora. As ginásticas de condicionamento físico caracterizam-se pela exercitação orientada que visa a melhora do rendimento, a aquisição e a manutenção da condição física individual ou modificação da composição corporal. Geralmente elas são organizadas em sessões planejadas de movimentos repetidos, com frequência e intensidades definidas. Os exercícios físicos propostos devem também e podem variar de acordo com a população específica, como a ginástica para gestantes ou a hidroginástica, que é a principal modalidade para a terceira idade. O fortalecimento dos ossos e dos músculos, melhora da frequência cardíaca, do sistema cardiovascular, diminuição do estresse, da ansiedade, a elevação da autoestima e da imagem corporal são alguns dos muitos benefícios que a ginástica de condicionamento físico traz para a saúde, além de implementar um estilo de vida mais ativo, que resulta em uma condição física melhor para a realização dos movimentos no dia a dia. Então, o que a gente pode entender da ginástica de condicionamento físico? Ela tem a melhora tanto psíquica quanto física, né? Então, a gente vê que ela tem aquela melhora do estresse, que é psíquica, da ansiedade, do cansaço mental, mas também ela traz essas melhorias fisicamente, né? Vai melhorar também a sua capacidade cardiorrespiratória, vai melhorar o seu tônus muscular e entre outras trocentas mil benefícios que essa atividade proporciona, né? Atividade de condicionamento físico, não só de condicionamento físico, como as aeróbicas também, os outros tipos de ginástica também trazem esses benefícios. E a gente vai ver, mas afinal, né, qual é a diferença entre os exercícios físicos e as atividades físicas, né? Vamos dar uma olhadinha. Os exercícios físicos são movimentos do corpo realizados com intencionalidade, programados e sistematizados, que sejam praticados com regularidade. Os seus objetivos podem ser a aquisição de condicionamento físico, de manutenção de saúde ou prevenção de lesões. Pode ser considerados exercícios físicos a prática de natação, musculação ou até mesmo a caminhada intensa. Já as atividades físicas são movimentos do corpo que vão além do repouso e não tem como objetivo a melhora do condicionamento físico. A sua prática não é programada. Consideramos atividades físicas como ir à padaria, caminhar para a escola, descer ou subir escada, varrer o chão, lavar a roupa e etc. Então, ficou bem fácil, né? Exercícios físicos, para a gente ter uma diferença bem marcante, né? Exercícios físicos, eles são práticas planejadas e atividades físicas são práticas não planejadas, né? Por exemplo, se você tem que ir caminhar até a padaria para comprar um pão e voltar, é atividade física, né? Porque não tem uma intensidade, não tem um volume de treino, não tem um tempo específico, então não é planejado. Já se você pensasse assim, não, eu vou para a padaria, depois da padaria eu vou voltar correndo em tanto tempo na intensidade tal. Então você planejou aquela atividade que você vai fazer todos os dias, então ela já se torna um exercício físico, entendeu? Então vamos continuar. E a gente vai falar um pouquinho sobre as capacidades físicas, né? O que são as capacidades físicas? Nós temos a força. A força é a capacidade de vencer determinada resistência por meio de contração muscular. Os exercícios com peso, sobrecarga, são muito utilizados na musculação, na ginástica localizada e na preparação física de atletas. Eles são geralmente realizados em academias, centros esportivos e sempre são supervisionados por um profissional de educação física. Nós temos a flexibilidade. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos articulares na maior amplitude possível. Assim como outras capacidades físicas, a flexibilidade é aprimorada com a regularidade da sua prática, ou seja, para que as capacidades melhorem é preciso praticar exercícios direcionados para essa finalidade. Nós temos a agilidade, né, que é diferente de velocidade.
A agilidade é a capacidade física de deslocar o corpo o mais rápido possível, sem perder o equilíbrio e nem a coordenação. Ela depende da força e da velocidade. Nessa capacidade, o praticante realiza uma série de movimentos rápidos e diferentes, com o objetivo de alcançar um determinado objetivo. Nós temos a velocidade, né, que é diferente de agilidade, né? É a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto intervalo de tempo. Assim como todas as capacidades físicas, a velocidade precisa ser praticada regularmente para a obtenção de melhores resultados. A velocidade se constitui na base de vários esportes e mais precisamente no atletismo. E temos a resistência. A resistência é a capacidade de manter o esforço físico durante um longo intervalo de tempo, sem afetar a qualidade do exercício. As maratonas e provas de triatlon, que é uma prova combinada de natação, ciclismo e corrida, são as duas modalidades em que a resistência é predominante. No entanto, ela é necessária para a prática de quase todos os esportes. E temos o equilíbrio, né? O equilíbrio é a capacidade de sustentar o corpo em uma posição. Sendo assim, pode-se dizer que a base da realização correta de qualquer movimento, né? Para conseguir desempenhar uma atividade física, precisa, primeiramente, ser capaz de resistir às forças da gravidade. E aí, eu espero que vocês tenham entendido essas capacidades físicas, né? E dentro dessas capacidades físicas que nós temos, nós podemos desenvolvê-las com treinos, né? Então, como vocês puderam ver, a velocidade você precisa treinar, o equilíbrio você precisa também treinar, você precisa treinar também a sua agilidade, a sua coordenação motora. Então, tudo é treinável, né? Tudo dá pra gente dar uma melhorada. E aí a gente vai ver um vídeo para vocês tentarem executar em casa. Vamos dar uma olhadinha. Para quem tá em casa nesses dias que a gente não pode sair e para quem quer treinar em casa, hoje eu vou passar para vocês um treino para iniciantes. Todo mundo pode fazer, então me espera aí que você vai gostar. Seguinte, gente, esse treino aqui é um treino que eu preparei com muito carinho, porque eu sei que nesse período que a gente está em casa, muitas pessoas que não têm o hábito de se exercitar e querem começar, querem aproveitar esse tempo em casa. Então vamos aproveitar dando mais saúde, ganhando mais saúde, dando movimento para o seu corpo, liberando endorfinas, para ter aquela sensação de bem-estar e tudo mais. É só para isso? Não, é para te ajudar a perder peso também, a tonificar a musculatura, enfim, vai te fazer muito bem. Ó só, se você ainda não é inscrito no canal, o que você tem que fazer? Se inscreve já, aproveita e curte também o vídeo. Isso vai ajudar, vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é importante, é relevante e vai distribuir para mais pessoas. Então não esquece de curtir, tá? O que você vai precisar? Absolutamente nada, mas fica pertinho do sofá e da sua casa para facilitar na hora de fazer os movimentos. Eu vou soltar um timer aqui, bip, 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 vai fazer barulhinho. A hora que fizer o barulhinho, você vai saber que tem que trocar o movimento. O primeiro movimento é uma marcha no lugar. Então ele vai apitar aqui, tá? Vou colocar a contagem regressiva e você vai marchar. Pra que marchar? É o seu aquecimento, tá? Então começa como se você estivesse caminhando na rua assim, ó. Só isso. Aí, valendo, começou. Só sobe e desce o joelho. Lembra que quando você tá caminhando, você mexe também os braços. E não esquece nunca, quando você começa a se exercitar, o primeiro movimento de todos tem que ser um movimento de aquecimento. Ou você faz um aquecimento antes, ou então você faz um movimento mais leve, menos intenso, para preparar o corpo para o esforço, tá? Então a gente começa aqui. Então, vocês viram que a gente já iniciou passando o vídeo para vocês. Espero que vocês estejam motivados a fazer. Então, quando chegar em casa, quando você chegar exercitando em casa, você vai assistir novamente esse vídeo, ele todinho, completinho, e vai tentar fazer em casa, tá bom? Vocês vão ter acesso a todo esse material na plataforma Eduque, para vocês poderem fazer esses exercícios em casa e tentar executar da forma que vocês conseguirem, né? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma e até a próxima aula.